noite, tudo bem? O nosso grupo ficou responsável por falar um pouco sobre o transporte de cargas no estado de Santa Catarina, formado pela Clara, pela Luísa, pela Júlia e por mim. Então, nós vamos passar um pouquinho agora sobre os principais objetivos, a importância de se pensar no transporte de cargas nesse estado e as principais modalidades que nós vamos abordar. O objetivo desse trabalho é percorrer as principais malhas de transporte do estado de Santa Catarina, né, passando pelas suas importâncias, cada uma das suas malhas. Por que é tão importante estudar o transporte de cargas, né, nos estados diversos, especificamente em Santa Catarina? Por causa da movimentação de mercadorias, né, o transporte permite que matérias-primas, estoques e produtos fabricados sejam transportados dos fornecedores até os seus consumidores, fazendo uma grande importância na cadeia de suprimentos. O desenvolvimento econômico é um fator bastante importante que está atrelado a essa questão do transporte de cargas, porque ele vai impulsionar o crescimento econômico, facilitando o crescimento local e regional também, porque ele pede uma boa infraestrutura de escoamento de mercadorias. E nesse cenário de globalização, por que não pensar no desenvolvimento que englobe mais de um país, né? A gente pode pensar também que o transporte de cargas implica uma geração de empregos de vários níveis, desde básicos até mais especializados, para poder trabalhar e gerir essa malha de transportes. Ele proporciona também acesso a vários mercados, tem uma pegada de sustentabilidade muito interessante e, atualmente, existem várias maneiras de inovação e tecnologia, principalmente com o IoT. Falando um pouco agora sobre as modalidades que nós vamos abordar, nós vamos falar sobre transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, dutoviário e aéreo. Então, começando agora com o transporte rodoviário, no estado de Santa Catarina é o modal mais utilizado, com cerca de 70% do transporte de cargas sendo feito pelas rodovias. E as principais rodovias são a BR-101, que vai ligar o eixo litorâneo até o eixo norte do estado, que vai ligar do eixo sul até o eixo norte do estado. A BR-470, que vai ligar o Vale do Itajaí até a região oeste, muito puxada pelo agronegócio nesse estado. A BR-280, que vai cruzar o norte, passando pelas principais cidades do estado, como Joinville, Jaraguá e São Bento do Sul. E a BR-282, que vai conectar o oeste ao litoral, muito puxado pelo setor de pecuária, principalmente suínos, aves e grãos. Agora nós vamos explorar um pouco mais sobre o transporte ferroviário no estado de Santa Catarina. Bom, falando um pouco mais sobre o transporte ferroviário, ele é um pouco precário, né? A malha ativa, que seria a que temos em atividade aí no estado de Santa Catarina, são apenas 763 quilômetros, que são administrados pela Rumo e pela FTC. Os destaques são a Ferrovia Teresa Cristina e a Ferrovia do Frango, que é um projeto, posteriormente eu mostro no mapa a seguir. Os principais desafios são a baixa integração entre as rodovias existentes da malha ativa, a malha restrita e a falta de investimento, né, nesse setor tão importante e que, querendo ou não, traria grandes benefícios para o Estado em questão logística. Então, aqui, trazendo um pouco de como era a malha viária nos anos de 1965, no estado de Santa Catarina. Então, vemos que era bem pequena, trazendo ali de São João até o Vale do Itajaí, que hoje tem em Porto. Hoje em dia, nesse mapa, a gente consegue ver que a gente tem aqui a ferrovia Cristina, que está em operação, e a ferrovia essa ferrovia ANL, que também tem operação, que é aqui até São Francisco dos Campos, nesses portos. Temos uma ferrovia que é um trecho de integração, que liga Mafra até Porto União, saindo lá para Rio Grande do Sul, então seria uma integração entre dois estados importantes do nosso Brasil, porém ela não opera hoje. Como eu falei anteriormente, a questão da ferrovia do Frango, que ligaria o leste e oeste do estado, que é um projeto que está sendo feito, que viria aqui de Júlio César, de Cerqueira, até o Vale do Itajaí, onde temos um porto muito importante, que tem a grande saída aí de produtos do nosso país. E a outra ferrovia que também temos o projeto, mas que muito em menor andamento do que a do Frango, seria a litorânea, seria São Francisco do Sul, e poderia até em Bituba, ela iria com a ferrovia Teresa Cristina, que já está em operação. Então, faria uma interação aí litorânea do estado de Santa Catarina. Aqui um outro mapa também é possível ver, mas já abordei alguns pontos importantes. Falando um pouco, como eu já adiantei um pouquinho sobre o transporte hidroviário e marítimo, a gente tem grandes portos no estado de Santa Catarina. Com relação ao hidroviário, falando um pouco de rios, não temos nada com grande importância. São pequenos canais que ligam ali os portos, na realidade o mar, até os portos, que muitas vezes estão um pouquinho mais para dentro, vai ser possível ver nos mapas a seguir. E é isso. No restante, no marítimo, nós temos o Porto de Itajaí, Navegantes, Itapuá, São Francisco do Sul e Ibituba. Calcártica, né, nos portos do Santa Catarina, são carnes, grãos, madeira e carvão, em geral, além dos minérios. Os principais desafios encontrados hoje na questão do transporte marítimo são a dragagem, o acesso viário e a competição. Então, aqui a gente vê um pouquinho do principal porto, né, que é o Porto de Itajaí, que é maior, onde aqui em volta
Vale do Itajaí, onde liga várias coisas, e a gente vê aquela questão da malha ferroviária que tem um projeto para fazer a ligação, mas que ainda não está operando. Temos aqui São Francisco do Sul, Navegantes, lembrando que anteriormente vai ser falado, temos um aeroporto importante aqui também, mas acho que é mais próximo já do Rio Grande do Sul. Aqui, né, a gente conseguiu ver que Uba ele está ligado com a ferrovia Teresina. Então, é um dos pontos que tem essa ligação. É possível ver que Porto de Bituba liga com essa ferrovia, que é considerada uma das mais importantes do estado, porque é a única, né, além dessa e mais uma em operação apenas. Aqui é o Porto de São Francisco do Sul, então, como é possível ver, o porto, aqui são as praias, né, e o porto está aqui para dentro. Então, tem essa Bahia aqui, o Porto de Itapuá também tem aqui. O Porto de Navegantes também, que está aqui dentro, e você também vê que tem Rio Itajaí Sul, que tem essa corrida aos navios, tem essa questão hidroviária também, é muito pequena, muito localizada, né? Por último, aqui a questão do Porto de Itapuá, onde aqui é possível ver que o porto é bem pequeno, a gente tem um pátio também, simplório, e eles têm 2 projetos de aviação com 600 mil box e posteriormente uma segunda questão do aumento desse porto. Aqui é possível ver que o Porto de Itapuá ele está ligado pela SC 415, que liga aí na BR 101, que, como falado pelo meu colega André anteriormente, é uma das principais rodovias do estado. Falando um pouco sobre o modal aéreo, bom, ele é comumente utilizado para transportar cargas espessas e perecíveis. Um exemplo disso são medicamentos, alimentos, vacinas e também produtos de alto valor agregado, né? Os principais são Florianópolis, são os aeroportos de Florianópolis, Navegantes, Joinville, Chapecó e Jaguaruna. E no próximo slide a gente mostra melhor no mapa. Falando um pouquinho sobre o panorama geral, né, o transporte aéreo em Santa Catarina teve um crescimento significativo, tanto no transporte de cargas quanto de passageiros, mas aqui a gente foca mais no transporte de cargas, que é o que foi proposto. E há um destaque para o transporte internacional de cargas, né? O transporte de cargas, no geral, cresceu 23,6% no primeiro trimestre, agora de 2025, e foi muito impulsionado pelo transporte internacional, que teve uma alta de 62,2% nesse período que eu mencionei. O transporte de cargas doméstica também apresenta um crescimento, e com uma alta de 9,3%. E baseado nisso, em 2024, antes disso, o Estado se consolidou como o terceiro maior no Brasil em movimentação internacional de cargas aéreas. O governo de Santa Catarina vem investindo nessa ampliação da infraestrutura, né, dos aeroportos. Aqui no mapinha é curioso, dos 5 principais que eu citei, só o de Chapecó, que não fica digamos assim, mais próximo do litoral, né, fica mais ao leste do estado. Os outros quatro que eu falei ficam mais próximos do litoral. E aí a gente traz um pouco dos desafios e das oportunidades desse modal, especificamente em Santa Catarina. Um desafio grande é a infraestrutura aeroportuária, muito pelos custos elevados que tem para se construir e para as coisas funcionarem também, mas a burocracia e os processos aduaneiros também são um desafio pela morosidade dos processos burocráticos. A sustentabilidade é uma outra questão crescente, porque o impacto ambiental do transporte aéreo é grande quando se trata de emissões de carbono, consumo de combustível e tudo mais. Mas, por outro lado, as oportunidades de crescimento aí desse modal vem se mostrando importante pelo crescimento do e-commerce, né? Essas entregas expressas e rápidas são importantes. Demandas por cargas sensíveis, até é importante citar o transporte de órgãos aqui, né? Que é uma carga muito sensível e precisa dessa agilidade que o transporte aéreo proporciona. Esse transporte também proporciona uma integração maior com mercados globais e, dessa forma, um desenvolvimento econômico importante para o Estado. Fora que as novas tecnologias podem ajudar a otimizar o transporte aéreo e vir a reduzir custos, né? Agora a gente passa para o duto viário no próximo slide. É um modal ainda pouco desenvolvido. No estado de Santa Catarina, é uma pequena rede local ligada à distribuição de gás com a Companhia do Estado, mas o Estado vem desenvolvendo estudos sobre gasodutos regionais. Os principais desafios são o alto custo, a baixa demanda e não ser conectado à malha nacional. Para as estações multimodais e terminais de transbordos, nós temos 3 principais projetos de investimento em andamento. O primeiro é o projeto de Ilhota, no Vale do Itajaí, que é um projeto que visa integrar o transporte público entre os municípios da região. A gente também tem a integração ferroviária no Porto de São Francisco do Sul, e em Bituba tem um projeto de ampliação ferroviária. Os principais motivos para esses investimentos é a integração rodovia, ferrovia e porto, para melhorar todo esse transporte de carga e a estrutura de transportes do estado. E os principais desafios relacionados a esses investimentos são relacionados à falta de infraestrutura, à tecnologia, burocracia, escassez de tecnologia e mão de obra especializada.
falando um pouco melhor sobre um panorama geral da infraestrutura de transportes em Santa Catarina, no ano de 2024, teve um grande aumento de investimentos. O governo federal injetou um total de 1,1 bilhão de reais destinado à melhoria do sistema de transporte, o que representa um crescimento de 315% em relação a 2022. Aí a gente também pode destacar duas principais obras no estado, que é a obra do viaduto na duplicação da BR-470, que já comentamos que é uma das principais do estado, e o que possibilitou a aprimoração do tráfego entre as BRs 470 e 101, porque lá passa mais de 100 mil veículos diariamente. E também teve a construção do primeiro ponto de parada e descanso, PPD, do estado, na cidade de Palhoça. Esse ponto foi desenvolvido com o objetivo de permitir o repouso dos caminhoneiros que viajam pela região. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a infraestrutura de transporte do Estado ainda demanda cerca de 20 bilhões de investimento até 2027, considerando investimentos da iniciativa privada e dos governos, tanto federal, quanto estadual, quanto os municipais. O modal que mais demanda esforços é o rodoviário, seguido pelo aquaviário, incluindo os portos, o ferroviário, o dutoviário e o aeroviário, respectivamente. Santa Catarina tem uma estrutura logística diversificada, com destaque para seus portos e rodovias, no entanto, enfrenta gargalos como baixa integração modal, trechos rodoviários saturados e ferrovia restrita. Então, as propostas para melhorar toda a estrutura de transporte do Estado são expandir a malha rodoviária, interligações com portos, criar estações multimodais e modernizar terminais, incentivar voos cargueiros, infraestrutura de apoio aeroportuário, viabilizar gasodutos regionais para a indústria e duplicar e modernizar os acessos às áreas portuárias. É isso, obrigada. Acho que é só.